Nesta apresentação, vamos ficar a conhecer melhor a família dos picanços e as espécies de picanços que ocorrem em Portugal. Os picanços são aves pertencentes à ordem Passeriformes e à família Laniidae. Caracterizam-se por terem um tamanho pequeno a médio, sendo que pequeno corresponde ao tamanho de um pardal e médio corresponde ao tamanho de um melro. Por isso, podemos dizer que os picanços têm dimensões intermédias entre um pardal e um melro. Vemos à direita o exemplo de um picanço de dorso ruivo, que já vamos ver em detalhe mais à frente. Outra das características dos picanços é o facto de terem um bico adunco, como se pode ver aqui na imagem. Mais uma característica é a cauda relativamente longa. Os picanços apresentam em geral uma cauda longa. São espécies de hábitos solitários, exceto na época dos ninhos, em que se juntam aos pares para poderem fazer a respectiva criação. Vejamos agora qual é a situação dos picanços a nível mundial. A família Laniidae, como já vimos, reúne as espécies de picanços, compreende cerca de 31 espécies em todo o mundo. Este número poderá variar um pouco consoante os sistemas taxonómicos utilizados, mas 31 é um número bastante aproximado para o número de espécies de picanços conhecidas no planeta. Este grupo de aves distribui-se sobretudo pela Eurásia e por África, mas há também duas espécies de picanços na América do Norte. No caso concreto da Europa, são 6 as espécies de picanços que ocorrem regularmente e que são as seguintes: o picanço real, com o nome científico Lanius meridionalis, o picanço real nortenho, Lanius excubitor, o picanço barreteiro, Lanius senator, o picanço pequeno, Lanius minor, o picanço de dorso ruivo, Lanius colúrio e, finalmente, o picanço da Núbia, Lanius nubicus. No entanto, destas 6 espécies, apenas 3 ocorrem no nosso país, que são o picanço real, o picanço barreteiro e o picanço de dorso ruivo. Nenhuma das espécies ocorre habitualmente nas ilhas, portanto, elas são exclusivas do continente e o seu aparecimento nas ilhas é meramente acidental. Seguidamente, vamos ver mais em detalhe as 3 espécies que ocorrem em Portugal. Começamos por ver o picanço real, que é o maior dos nossos picanços. Esta espécie caracteriza-se por ter uma plumagem com tons de branco, cinzento e preto. Caracteriza-se igualmente por ter uma máscara preta e um tom levemente rosado no peito. As imagens apresentadas permitem ver estas características. Assim, a imagem da esquerda mostra-nos bem a existência de manchas de preto, cinzento e branco. A imagem da direita, que nos dá uma perspectiva de mais pormenor, permite-nos ver bem a máscara preta em redor dos olhos e também um tom levemente rosado no peito. O nome científico desta espécie, como já foi referido, é Lanius meridionalis. Este picanço é residente, o que significa que pode ser visto no nosso país durante todo o ano. Vemos agora 2 imagens de uma outra espécie que é o picanço barreteiro. O nome barreteiro deriva exatamente da existência de um barrete no caso dos adultos. Na imagem da esquerda vemos o exemplo de um adulto. Os adultos são pretos por cima, com manchas brancas no dorso, e brancos por baixo, mas salta à vista o barrete vermelho no alto da cabeça e que se estende até à nuca. É, pois, esta característica que dá o nome à espécie picanço barreteiro.
vemos ali assinalado pela oval amarela o barrete vermelho a que já foi feita referência. O juvenil que vemos na imagem da direita tem uma plumagem muito diferente do adulto, com tons de castanho e cinzento. Reconhecemos que se trata de um picanço pela forma do bico e pela cauda longa. O nome científico desta espécie é Lanius senator. À esquerda vemos então um adulto e à direita um juvenil. Esta espécie é migradora, passa o inverno em África, chega ao nosso país em março e migra novamente para a África em finais de agosto ou princípios de setembro. Finalmente, vamos ver o picanço de dorso ruivo. Este é o menos comum dos três picanços que ocorrem habitualmente em Portugal. É uma espécie estival que chega em maio e parte no final de agosto. Mas tem uma distribuição restrita às terras altas do norte do país, especialmente às serras da Peneda, do Gerês, do Laroco e de Montezimo. O macho adulto, que vemos na imagem da esquerda, caracteriza-se por ter a cabeça cinzenta, com uma máscara preta em redor dos olhos, e o dorso ruivo muito visível, sendo esta a característica que dá o nome à espécie. Vemos então a cabeça cinzenta com máscara preta e o dorso ruivo. A fêmea é menos contrastada que o macho. À direita vemos um juvenil, que é parecido com o juvenil do picanço barreteiro, tendo tons de castanho e cinzento, mas o dorso desta espécie é mais arruivado. Vemos então na imagem da direita a seta salienta o tom ruivo do dorso. O nome científico desta espécie é Lanius colúreo. Vemos então à esquerda um macho adulto e à direita um juvenil. Vamos agora recordar as principais características de cada uma das espécies de picanços. O picanço real tem a plumagem preta e cinzenta, é uma espécie residente e que se distribui pelo território do continente. Não ocorre nos Açores nem na Madeira. O picanço barreteiro tem, no caso dos adultos, a plumagem preta e branca com o barrete vermelho. Os juvenis, como já se referiu, são cinzentos e castanhos. É uma espécie estival que se distribui também pelo território do continente, embora esporadicamente apareça na Madeira durante as suas migrações. Finalmente, o picanço de dorso ruivo tem a plumagem cinzenta e ruiva, com a máscara preta, no caso dos adultos, já que os juvenis são também cinzentos e castanhos, e é igualmente uma espécie estival que tem uma distribuição restrita ao extremo norte do território do continente. Não ocorre habitualmente nos Açores nem na Madeira. Terminamos com este conjunto de 3 imagens das diferentes espécies de picanços que ocorrem habitualmente em Portugal. Em cima à esquerda vemos um picanço real com a sua plumagem branca, preta e cinzenta. Em cima à direita, um adulto de picanço barreteiro com a plumagem preta e branca e o barrete vermelho. Finalmente, em baixo, vemos um macho adulto de picanço de dorso ruivo, com a sua cabeça cinzenta e a máscara negra e o dorso arruivado.